Você mora no Recife mesmo, cara? Eu sou de Recife, sou da Eu gosto capital. muito dessa cidade, fui tocar muito aí, muito. Teve uma vez que tava tocando com um grupo de samba, que sempre ia aí, chamado Casuarina, porque um dos cantores é filho do Lenine. Aí, cara, teve uma vez que a gente armou aí bastante show, sabe, na cidade, aos arredores. A gente ficou até em Aldeia, tá ligado? Essa cidade aí, Isso, aldeia. Uhum. cidade próxima. Tem até um choro maneiro, Chorinho em Aldeia, do Severino Araújo. E, pô, me lembro muito, assim, uma lembrança que eu tenho muito gostosa de estar morando aí, fazendo shows, né? Porque aí ele deu 2 carros pra a gente se revezava, ia dirigir, ia tocar, ia nos lugares, e aí de manhã ia passear, enfim. Mas Recife é uma cidade que tá no meu radar. Assim. E aí, pessoal, tudo bem? Jade Tavares aqui, nesse que é mais um episódio do Repercuta Podcast. Eu tenho que admitir que toda vez que eu inicio, me bate aquela satisfação, aquele prazer de trazer mais conteúdo. É uma satisfação pessoal e também uma satisfação de estar mais próximo de vocês que vêm acompanhando o meu trabalho por aqui. E uma das coisas que eu faço questão é de expressar onde o Repercuta está hospedado nas principais plataformas de podcast, os tocadores. Eu não sei por onde você chegou até aqui, mas o Repercuta está presente em plataformas como Spotify, Deezer, Amazon, Google, Apple Podcasts e vários outros agregadores para iOS e também para Android. O link está aqui na descrição e também lá na bio, na página no Instagram, que eu também te convido a curtir e seguir. Você pode me seguir também no meu Instagram pessoal, jade.tavares, onde eu posto outras coisas, outros conteúdos, inclusive conteúdos exclusivos para o Instagram. E se você quiser se aproximar ainda mais e me ajudar na produção aqui do Repercuta, eu também tenho um Pix, o jadetavares@gmail.com, onde tu pode fazer tua contribuição voluntária como e quando quiser, e se quiser também, você me ajuda e me incentiva também a produzir mais e melhor. Nesse episódio de número 49, eu tenho o prazer de receber o Diego Zangado, ele que é baterista, percussionista, educador e também autor do livro Samba de Bateria. Já conhecia parte do trabalho do Diego, mas foi através do livro que a gente se aproximou e resolvi convidá-lo, trazer aqui para o Repercuta para a gente trocar uma ideia tanto sobre a trajetória musical dele, de vida, e também, é claro, sobre a feitura do livro. O Diego tem mais de 20 anos de experiência, tendo tocado em festivais importantes na Europa, no Japão, na África, América do Norte e do Sul, e também rodou bastante pelo Brasil, como você vai perceber nesse bate-papo aqui, acompanhando artistas como Lenine, Miúcha, Chico Buarque, Sérgio Ricardo, a banda Casuarina e Amandu Costa, fazendo parte também do grupo de choro Galo Preto, e também, é claro, eu puxei para o assunto a produção solo do Diego também, que conta com um álbum e com um single. E dando aula, ele também rodou o mundo, sempre levando a brasilidade, a cultura brasileira e o samba mais fortemente para fora do país. O livro Samba de Bateria, que ele escreveu em parceria com o baterista e também educador Fernando Baggio, está disponível no site da editora, a Tipografia Musical, e também na internet da vida você encontra fácil. Todo o processo de escrita do livro e também, é claro, você fica sabendo que o Diego pensa sobre pontos importantes da carreira musical e da forma de ver o mundo, na verdade. Foi um bate-papo muito satisfatório para mim e que tenho o prazer de trazer para vocês aqui. Espero que tu fique até o final, te ajeita, se tiver na rua, se tiver em casa, se tiver quieto ou quieta ou se tiver em movimento, esse é o Repercuta Podcast. Muito bem-vindo e muito bem-vinda. Te agradecer por estar aqui no Repercuta, uma honra de verdade. Finalmente chegou a hora. Te agradecer pelo envio do livro, velho, o Samba de Bateria. Te confessar que eu saboreei bem devagarinho, assim, sabe? Porque muita coisa eu aprendi ali, velho, assim. Uma verdadeira aula. Seja bem-vindo ao Repercuta, Diego. Pô, eu que agradeço, meu caro, agradeço aí ao seu convite, suas breves palavras aí de elogio e aos nossos queridos ouvintes aí do
o futuro. Eu costumo dizer isso também, que a gente viaja no tempo com podcast, porque eu tô falando com alguém no futuro. Veja que coisa. Acho massa, acho massa. A gente tava falando em off, eu queria começar essa conversa contigo, puxando um gancho do que a gente tava conversando em off. Você falou que se mudou durante a pandemia e tal. Já é o segundo ano de pandemia, daqui a pouco a gente já vai pro terceiro. Como tem sido essa rotina de você começar, assim, você voltar a tocar, se é que parou de vez, e também as aulas. Você é educador, você toca em vários eventos, tanto menores como acompanhando bandas também. Como é que foi esse período da pandemia? O que é que mudou e como é que tá voltando? Bom, a pandemia foi um período terrível da humanidade, né? Digo assim porque foi muito sofrimento mesmo. Eu não vou romantizar sofrimento, foi terrível. Tive sorte de sobreviver, né? Perdi muitos amigos, familiares, gente querida. Então, eu sempre faço essa homenagem a eles, né? E para gente, para nossa profissão, músico, educador, é um pouco terrível, né? Porque o pessoal das artes está sempre na trincheira, né? Trincheira que eu digo, aquele lugar meio nebuloso entre você realiza um trabalho, mas você não é, de certa forma, considerado um trabalhador regular. Muita gente pergunta, você é músico, mas vive de quê? Mas faz o quê? Aquele tipo de coisa, né? E então, assim, foi uma dificuldade terrível. Você, de repente, todos os seus shows caírem, turnê, essas coisas, né? E você ter que migrar para o online. Eu já dava aulas online antes da pandemia, então essa é uma realidade que eu já usava. Mas, por exemplo, eu não gravava online antes, eu gravava em estúdio. Eu sou meio sortudo e também um pouco velho para considerar que eu sou, tipo assim, uma geração dessas que foram os últimos moicanos de estúdio, né? Eu cheguei a pegar esse mercado de estúdio no Rio de Janeiro. E aí me vi tendo que aprender a operar online, né? Então, assim, eu não sou um técnico de som, não tenho... Então, é muito legal por um lado e por outro é uma esculhambação, porque a gente tem que viver, né? Eu não estudei para ser um técnico de som. Acho que, sei lá, nenhum baterista estudou, né? Teve que se virar. Então, acho que é mais fácil os músicos virarem técnicos de som do que os técnicos de som virarem músicos, mas enfim, é a discussão que entra naquela questão, né? Como é que fica o nosso mercado? As coisas agora, 2 anos depois, estão retornando, e aí você vê na coisa do show business, né? Cachês defasados, condição de trabalho ruim, né? Enfim, é uma coisa que um dia a classe vai ter que sentar, se unir e conversar, senão não vejo muito futuro, não. A parte de educação, ela agora a gente está começando a experienciar a volta dela, o que é muito bom, né? Você poder voltar a dar aulas presenciais, poder presenciar essa coisa da transmissão, né? De tocar junto com o aluno, A aula online é muito legal, como eu disse, é uma ferramenta que eu já usava antes, mas a aula presencial tem o seu valor. Tem 20 anos já de carreira, né? Uma curiosidade minha também é isso. Como é que tu equilibra a questão das aulas? Como é que tu para estudar o que tu quer também estudar, sabe? E assim, isso já tá bem amarrado com shows, acompanhando as bandas. Como é que tu faz essa logística também, sabe? Eu fiquei imaginando isso e queria saber de você. Olha, eu acredito que as coisas, assim, elas estão voltando, né? Então, eu sempre fui um cara bem disciplinado nessa coisa de estudo. E se tem uma coisa que eu aprofundei na pandemia, até por falta de trabalho, foi estudar ainda mais. Então, assim, eu sempre procurei reservar, nem que seja meia hora do dia, para dar uma estudada em alguma coisa que esteja querendo. Seja uma música que eu ouvi e gostei, seja um ritmo novo que eu sempre gosto de aprender, né? Eu brinco muito. Eu tenho essa coisa dos ritmos afro-latinos, então escolho um país, escolho um ritmo e vou lá correr atrás daquilo e tentar trabalhar a adaptação daquilo. Tem a coisa da linguagem dos tambores, né? Que tem o Macumba Chops, que é você tentar fazer aí os chops de bateria dentro dessa tradição afro-brasileira, né? Então, eu tô sempre tendo que estudar coisa e técnica, né? A coisa do slide, da vassourinha, né? Essa técnica de tocar samba rápido. Então, assim, o estudo, cara, nunca falta. É uma coisa de focar o que você quer, né? Agora, depois de 20 anos de carreira, eu vou te dizer que você começa a olhar mais para os seus projetos, começa a olhar mais para
para as suas. O seu trabalho em si, sabe? Por exemplo, eu sempre tive esse lado de educador, eu sempre estudei isso, então aconteceu a coisa do livro, foi maravilhoso, mas assim, já estou pensando qual será o próximo livro, como é que vai ser, o que que eu quero, o que que eu não quero, esse tipo de pesquisa mesmo, porque acaba que vira uma cachaça, né? Gostei. Eu não bebo, mas gostei. Diego, vê só. Tu falou de estúdio, né? E você. Tu falou aí que é um dos últimos moicanos de estúdio. Já gravou com um monte de gente. Eu posso citar aqui Francis Rime, Ivone Lara, o próprio Lenine, Chico Buarque, Sérgio Ricardo, Fabiana Cosa, enfim, a própria Casuarina, né? Que você citou também, e Amandu Costa. Tu tens alguma história em estúdio? Alguma história interessante e que tenha marcado pra você e que tu consiga lembrar? Bom, tem algumas, mas eu não Que tu posso possa contar, contar. né? Mas, Olha, peraí, deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu estudei Diego Zangado esse tempo e eu fui ver lá o podcast, inclusive, que também indico pra galera que escuta e repercuta aqui também. Quanto mais melhor, na verdade. O do BateraCast lá. E aí o pessoal começou a perguntar, começou a imprensar Diego. uhum. Aí, e ele não soltou, meu irmão. Eu esperando algum assunto mais cabeludo e ele não soltou. Mas aí não custa nada tentar, né? Eu vou tentar também apertar ele pra ver se sai. Não, tem algumas coisas engraçadas e tal, mas é engraçado. O estúdio, ele é o lugar que menos as coisas dão errada, né? As coisas dão mais erradas ao vivo, né? Ao vivo é maravilhoso. Mas o estúdio, o que eu tenho de legal de estúdio é, por exemplo, uma coisa muito legal, uma vez eu estava gravando um projeto de um grande compositor que estava lá produzindo, projeto sobre a dona Irã Barbosa, compositor Carlinhos Vergueiro, cara do samba aí, da MPB. Aí eram vários artistas gravando músicas da Dona Irã, acho que centenário da Dona Irã. E aí teve o Martim da Vila, pô, um ícone, né? Um gênio da MPB, Martim da Vila. E como todo grande gênio da MPB, que isso é uma coisa que eu também aprendi vendo, são pessoas que vão cedo para o estúdio e querem se inteirar, estão ali desde a gravação da base, não é aquela coisa que só vai para botar a voz, né? Então nesse CD você teve Chico Buarque, teve o Martim da Vila, uma série de grandes artistas assim. Aí o Martim foi cedo lá, ficou lá ouvindo a música que ele ia cantar, o Saudosa Maloca, um clássico de samba. Aí o Martim da Vila ouvindo lá a base, aí ele, não, vou fazer então o seguinte, vou fazer a primeira eu faço pandeiro e voz, aí na volta entra essa base aí, e a gente acaba, tá, aí foi pra passar a primeira e minha voz não tá saindo, minha voz não tá legal, a gente, pô, se olhando, né, pô, o Martim da Vila, ele canta daquele jeito muito particular dele, que é quase um discurso, né, quase uma fala, né, aí ele já sei, vou fazer um negócio aqui pra dar uma azeitada na voz, aí pediu um salame fatiado e uma caipirinha de limão, cara. Que olhando aquilo, tô acreditando que esse cara vai mandar. Ele mandou o salame fatiado todinho, 2 copos de caipirinha de limão e cantou de prima lá, o Saudosa Maloca. Ficou bom pra caramba. Caralho. Mas assim, eu já não peguei a fase dos doidões, né? Então, assim, a coisa do músico doidão e tal. Quando eu comecei a trabalhar profissionalmente, essa galera já tinha sido tirada do mercado. Esses são os que têm as melhores histórias, né? Mas vivi algumas como coisas interessantes e possíveis de contar, como essa aí. Tens a faceta do estúdio, a faceta dos shows e a faceta educador, né? E tu já deu aula, Diego, em vários países, né? Japão, Angola, Taiwan, Argentina, Sim, Alemanha, sim, né? sim, sim. A minha curiosidade, Diego, é saber qual é a diferença de um público para o outro, o que é que eles buscam, como é que tu já chega lá, como é que tu já é encarado lá, né? Por ser brasileiro, por levar o samba. Tu vê diferença entre públicos na questão das aulas? Olha, boa pergunta essa aí. Boa pergunta essa aí. Eu sempre saí do Brasil tocando música brasileira. Samba, MPB, bossa nova, chorinho, né? E me considero realmente felizardo por isso e o cara até, né, abençoado, né? Porque é um sonho e é isso.
E nesses festivais, o que o público quer são justamente ritmos brasileiros, ou uma especialização em algum dos ritmos, né? Geralmente, no meu caso, samba, ou choro, ou afro-coisas, né? Afro-ritmos. Então, assim, é mais para esse lado. E aí você vê que tem uma questão que, assim, eu me comunico em inglês, em espanhol, arranho italiano, falando as besteiras em francês, e vamos nessa. Mas a comunicação principal é pelo som, né? E pelo som é maravilhoso, porque, por exemplo, eu vi pessoas que consomem muito a nossa cultura, muito mais do que a gente aqui, que são japoneses, né? Emulando muito bem as coisas de roda de samba, sabe? É impressionante mesmo a linguagem da coisa. Como vi também bateristas europeus super técnicos, lendo o que você está escrito, mas não pensando em momento nenhum sobre o swing, ou sobre o que, sabe, o que você está sentindo tocando aquilo ali, né? Sabe? E uma coisa assim que foi fundamental na minha vida foi ter conseguido dar um curso para uma galera lá em Luanda. Eram adolescentes num projeto de um professor de música cubano lá, excelente professor Yasmani, e eu dei aula para essa galera de ritmo brasileiro e foi sensacional, porque eu falei, quando eu vi que a onda era tocar, eu sentei na bateria e toquei, eles formaram uma rodinha à minha volta e ficavam batucando e tocando junto, eu botei um por um para tocar no kit, e cada um tocou lindamente, foi uma coisa natural, foi uma coisa assim, não tinha nada escrito, com o ouvido deles, com a vivência, com a coisa, né, irmanada que a gente tem, né? Eles sentaram lá e foi o povo que eu vi que chegou mais perto assim da gente ritmicamente. Depois eu fiquei lá aprendendo os ritmos deles e eles me zoando que eu tava tocando que nem um gringo, e óbvio, eu era um gringo tocando os ritmos deles. Isso. Que foda, que experiência da porra deve ter sido, velho. Foi foda. Massa. Essa mesma dinâmica, Diego. Puxando pros shows. Tu tocou em todos os continentes, né? Uhum. Algo também assim. Eu vou pra tal lugar e eu vou ter que fazer isso. Ou vão esperar isso de mim. Ou no outro lugar não se espera isso de mim. Tem essa régua já na tua cabeça, assim? Ou cada vez é uma surpresa diferente? Acredito que cada vez é uma surpresa, né? Se você tem lugares, pô, talvez o lugar mais difícil de fazer show seja no Brasil, não seja fora do Brasil. Né? Pô, cansei de estar em shows sensacionais, como, por exemplo, se for do Yamandu, Papel Mandu, show em praça, né? Ou, sei lá, Wagner Tiso, e a gente tá tocando uma praça e o cara tá, toca Raul, toca. Pô, isso não existe em outro lugar do mundo que não seja no Brasil, né? E essas coisas assim, engraçadas. Mas assim, tem lugares que, como eu falei, na Ásia, pô, no Japão, o público que vai nesses shows de música brasileira, eles consomem muito nossa música, nossa cultura, falam português fluente. Então é meio que você está tocando para uma galera que está ávida ali, conhece seu trabalho, sabe, acompanha. É uma experiência que é diferente você tocar, às vezes, numa sala de concerto muito formal na Europa, que as pessoas vão porque elas vão. Entendeu? O que é maravilhoso também, elas vão porque ninguém aguenta ficar vendo Netflix, elas querem consumir cultura. Mas muitas vezes elas vão às cegas mesmo, sem saber, confiando que aquela sala de concertos lá apresenta uma programação de qualidade boa, né? Então tem esse outro lado. E aí é um público às vezes mais frio, que não entende, que não sabe da coisa, né? Então é variado. Aqui no Brasil, tu já tocou no Brasil todo, já rodou o Brasil todo, né? Acredito Cara, eu. já. Eu acho que sim, já rodei o Brasil, capital, eu já toquei em todas, assim. Qual lugar que tu poderia escolher? Sei lá, um lugar que tenha sido especial. Tu já falou daqui de Recife, ainda bem. Mas nessa dinâmica que tu falou agora, né? De que dá mais trabalho tocar aqui. Qual lugar aqui no Brasil que seja mais parecido que você tenha tocado com essa dedicação do público? Olha, vou falar o seguinte, vou falar dos shows mágicos, né? E depois falar de coisas que só acontecem no Brasil. Pô, dos shows mágicos. Cara, eu tive um show mágico em Recife. Pra você ter ideia, como um dos shows mágicos que passaram pela minha carreira, eu vou lembrar de dois. Um foi em Recife, 2005, um projeto Pixinguinha. Eu estava acompanhando o Francis Raime e a gente estava fazendo um show na Praça do Arsenal. E no momento final do show, assim, rolou Vai Passar, que é um sambão dele, com Chico Buarque, tipo samba enredo, assim, e a gente tocando, e o povo, ele tava pulando, cara, a praça tremia, Foi uma catarse coletiva, foi um negócio, assim,
impressionante. Uma pena que naquela época foi uma época assim que não tinha essa coisa de filmagem, né, dos smartphones, né? O melhor aparelho era aquele Nokia da cobrinha. Então, já tem, tive dele. eu já tentei de tudo para achar essa filmagem, algum registro disso e não, só tem a memória dos músicos, populariza o negócio, que aí você acha que o povão só quer saber de uma coisa, quando na verdade o povão tá ligado em tudo, né? E tem esse poder da música, que é impressionante, cara. Então tem essa memória de tocar com compositor, olha só, de bossa nova, de MPB, que pouca gente conhece, mas tem essa música chamada Vai Passar, e foi uma catarse, como é nos shows hoje, quer dizer, desde sempre, né? E a outra, cara, foi um show em Madureira, olha só, subúrbio do Rio. Madureira é um bairro desses que é mágico também, né? Porque é o bairro de 3 escolas de samba, 2 numa envergadura incrível, que é a Portela, e do outro lado da linha do trem, o Império Serrano. E ainda tem uma dissidência da Portela chamada Tradição. E eu estava tocando nesse bairro aí, num evento chamado Feira das Iabás, ou seja, Feira das Grandes Mães, né? Das mães mais velhas, coisa assim. E é uma feira de baiana mesmo, baiana de escola de samba, né? Que eu quero dizer. Então tem aqueles pratos, aquela comida maravilhosa, aquela feijoada, aquilo tudo em uma roda de samba. E a atração principal dessa roda de samba era o Casuarina, um grupo de samba que eu acompanhei de 2001, 2002 a 2017. E, cara, essa roda de samba começou quente, estava muito quente o Rio e tal, e de repente caiu um temporal no Rio de Janeiro. Temporal. E aí os caras de frente, assim, o palco era coberto, mas o público não, e era uma praça. E a praça não arredou o pé. O pessoal ficou ali sambando na chuva. Eu lembro que os músicos foram andando para trás e eu brigando com eles. Vai para frente, seus filhos da puta. Olha o público aí, porra. Aí eles olharam pro público e foi todo mundo tomar chuva também. E foi uma coisa... Quando é esse momento de catarse, é maravilhoso, cara. É sensacional. Isso aí são coisas maravilhosas. Muito bom, muito bom. Tem um grande nome, cara. Eu já acompanhava, pelo menos por rede social e fazendo pesquisas, né? De bateria, volta e meia eu escutava o Diego Zangado ou lia Diego Zangado lá. Enfim, são muitos anos de carreira, dando aula, tocando. Tu começou aos 17, não é isso? A coisa do profissional, assim, a coisa de descobrir bateria foi velho, né? Que loucura. Tem que ver que fontes são essas, bicho. Que fontes são essas aí que você tá usando? Olha, de acordo com as minhas fontes aqui, você começou aos 17, mas aos 20 tu já tava tocando, tu já tava no meio, já tava em plena atividade. Queria saber de tu, nesse começo, nesse início, qual foi a principal dificuldade? E se tu chegou a pensar em algum momento em fazer outra coisa da vida, não sei. Olha, cara, assim, eu pensei, é bom falar isso, senão as pessoas vão achar, pô, o cara pegou na paqueta a primeira vez aos 17 anos. Não é bem isso, cara. Eu fui musicalizado em terreiro. Minha família frequentava terreiro, né? De uma umbanda chamada Molocô. É uma umbanda misturada com candomblé. Com todo respeito, eu também não sou sacerdote, mas hoje em dia eu entendo assim dessa forma. E nem sou mais umbandista, mas entendo dessa forma. E eu comecei a ser musicalizado com 5 anos ali dentro, cara, tocando tambor, entendeu? E aí, quando eu tinha uns 10 não, quando eu tinha uns 12 para 13 e tal, ganhei um pandeiro. E aí eu ficava olhando, enfim, eu sou carioca do Rio de Janeiro, ali da Lapa. Então, assim, samba e choro sempre foi uma coisa muito, muito real para mim, muito próxima, né? Eu ficava vendo as pessoas tocar e eu tocava junto, tocava na minha cabeça, né? E depois em casa eu ficava imitando. E aí eu ficava, pelo que eu observava, escutava, eu ia para casa e ia me auto-regulando, né? Lembrando o movimento de mão, pensando na sensação e tal. E aí comecei a tocar choro com os amigos, assim, de brincadeira, 14, 15 anos, né? Aí veio essa época do rock and roll e eu peguei um baixo, arrumei um baixo com um amigo, e aí estava tocando baixo, uma banda de rockinho, uma coisa assim. E aí quando estava tocando o cover lá do Led Zeppelin, Starway to Heaven, e o batera não conseguia fazer aquela viradinha do final de jeito nenhum, né? O negócio estava ruim ali, e aí eu sentei na bateria e mostrei pro cara, não, cara, segura meu baixo, ó, essa virada é assim, eu fui fazendo todas, e a banda inteira olhando, tipo assim, caralho, bicho, que loucura é essa? E eu também, bicho, que loucura, hein, porra, parece que eu sou baterista, o cara, bicho, troca, o baixista é o baterista, e deram o baixo a gente trocou de instrumento.
né? Acabou que ele tem o baixo lá até hoje, eu virei batera, né, cara? Então, assim, mas eu já tinha umas noções de ritmo, eu já tinha uma certa musicalização, eu só não era formalmente musicalizado. Depois eu fui correr atrás de técnica, né? Tocava com aquela cara e coragem, né? Conhece aí? O cara tem técnica, não tem nada, ele vai com a cara e com a coragem e com o ouvido, né? Então, só para explicar, assim. Aí eu fui correr atrás, cara, fui correr atrás, escola de música, já tinha esses amigos que tocava choro, né? E aí eles também estavam se profissionalizando, na verdade. Então, eles viram que eu estava correndo atrás, eu já tinha uma porta aberta nesse sentido, porque na minha família não tinha ninguém de músico, né? E aí o próprio bairro que eu morava tinha uma efervescência cultural muito, muito grande, Jadir, muito grande. Eu lembro que eu tinha, sei lá, 17, 18 anos, eu ia no bar e quem estava tocando era o seu Nelson Sargento, da Mangueira. Eu vi Bete Carvalho, entendeu? Eu vi o maestro Paulo Moura tocando choro, depois eu fui tocar com o maestro Paulo Moura. Então, assim, é uma coisa que era da época, né? Eu vivi isso, tive essa felicidade de viver isso. Entre os professores, Diego, o que é que tu pode trazer pra gente? Os professores que foram importantes, porque eu acho interessante porque você está mostrando, agora você demonstrou a tua carga de vivência, né? Tu estava vivendo aquilo e depois foi que tu foi formatar aquilo em estudo, né? Que foi estudar e tal, né? Assim, essa vivência, acredito eu, tu pode falar muito melhor do que eu, que você é professor, ela é tão importante quanto o estudo em si, né? O teu convívio orgânico ali dentro do samba, no teu caso, com a cultura do samba, né? Aí eu te pergunto isso com relação aos professores, quais foram importantes para tu? Eu acho que todos foram, né? Mas Sim, o que é que tu todos pode foram. destacar nesse sentido de eles conseguirem aprender essa tua vivência e formatar ela em estudo, em rotina, né? Enfim. É. E Olha, potencializar isso tudo, né? eu devo muito, assim, eu tive um professor maravilhoso. Eu sou de uma família é, classe média para baixa no Rio de Janeiro. Então, assim, eu também, a coisa de eu ter começado tarde foi por um lado bom, porque eu pude pagar os meus estudos, pude correr atrás dos meus estudos, eu não tinha esse apoio familiar. Eu trabalhei com outras coisas antes de ser músico, né? Eu tive que trabalhar para poder pagar instrumento, estúdio, estudo, essas coisas, né? Então, eu fiz uma prova para a Escola de Música Vila Lobos, que é uma escola bem tradicional aqui do Rio de Janeiro, que é estadual, né? E ela tem um curso básico e um curso técnico. Então eu comecei a estudar com o professor Eliseu Costa, que era, na época, o timpanista solista da Orquestra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e também tinha sido baterista da noite. Então, ele tinha um leque enorme de possibilidades para mim e eu tinha deixado bem claro para ele que o que me interessava mesmo era a bateria e essa coisa do baile. Eu não queria ser músico de orquestra, né? Mas tudo bem, me fez estudar lá as peças de caixa. Eu estudei barrafônicos, né? Vibrafone, marimba, é um inferno, cara. Aí depois, pô, tímpanos, que também é outro inferno. Quer dizer, é do caramba, mas quando você pensa que existe todo um estudo sistematizado para isso, que é antigo, né? E que é bem diferente de bateria, cara. É aí que eu E fico rígido, né, Diego? E rígido, né? rígido demais, rígido demais. Eu fico cada vez mais fã tem um monte de músico sensacional que toca, pô, sei lá, vibrafone pra caramba e toca bateria pra caramba. Esses aí eu sou fã ao máximo, porque é muito complexo, né? Eu preferi me especializar na bateria. Então eu tive esse professor, o Eliseu, que é o professor folclórico aqui do Rio de Janeiro. Ele foi aluno direto do Edgar Nunes Roca, o Bituca. Então a gente tinha só material do Bituca, método do Bituca, as coisas sempre do Bituca, e é uma escola que formou muita gente, né? Márcio Bahia, pô, Jurim Moreira, Jorge Gomes. Eu sempre estou esquecendo gente. Acho que o Paulinho Black também é formado lá, o Fábio Pascoal, filho do Hermeto. Então, assim, é uma escola pesada, né? E com essa formação de preparar o aluno para ser, sei lá, um multipercussionista, porque essa era a ideia do Bituca, né? O Bituca era batera mesmo, mas ele curtia essa onda da multipercussão, porque aí o cara faz de tudo, toca de tudo,
Eu não cheguei nesse ponto, não. Fiquei só no ponto do batera mesmo. Fiquei perto da outra galera, cara. Eu sou, porra, sei lá, muito desleixado, assim. Mas me deu a sabedoria e a dinâmica de sempre separar um tempo de estudo, né? Sempre você vai ter alguma coisa para limpar, alguma coisa para você aspirar, né? Almejar, que também não adianta, né? A gente vive de música, a bateria serve à música, qualquer instrumento musical serve à música. Exatamente. Né? Instrumento musical sem música não sei se pode falar o termo aqui, acho que pode, né? Punheta, né? Pode falar, fica à vontade. É punheta. E punhetação, cada um sabe da sua, ninguém quer ficar mostrando para os outros, é besteira. Aulas, teatro, você também tem experiência com espetáculos em teatro, shows acompanhando bandas. O que apenas cada área dessa te trouxe, sabe? O que é que só o teatro te proporcionou? Que são, assim, porque é música em formatos diferentes, né? Eu te digo pra vida mesmo, sabe? Sim, cara, eu sou apaixonado pela música, cara. Eu fiz de tudo para ser músico, eu dei tudo para música. Eu gosto de pensar nela como quase uma deusa, uma entidade, que sei lá, talvez ela seja mesmo, né? A coisa para mim, o pessoal fala, pô, mas como é que pode, com 17, você pegou a bateria e com 20, 21 já estava tocando profissionalmente, que assim, eu era e sou fominha da música. Fominha, onde tinha roda de choro eu tava, onde tinha roda de samba eu tava, onde tinha show eu tava, onde tava, então assim, meio que vivia para isso. E eu tenho esse amor pela performance, cara, até hoje. Tenho esse amor pela performance. Se eu vou fazer um show, pode estar lotado, pode ter 5 pessoas que eu vou fazer um show foda, dentro daquilo que eu me propus, sabe? Sem querer, né, inventar nada. Mas a energia que eu entro é essa, uma energia alta, né? Energia assim de uma sinergia muito boa, de querer apresentar e dar o seu melhor. E por conta dessa coisa da música tá acontecendo, que para mim às vezes o mundo é tão doido que quando a música não tá acontecendo é tudo ilusão. As pessoas falam assim, o palco é uma ilusão e tal, talvez seja, mas para mim quando eu estou fora do palco é que começa a ilusão. Quando estou no palco é tudo real, tudo. Então assim, o teatro ele vem como uma extensão disso, né? Porque teatro eu faço musical, né? Não sou ator. Uma peça ou outra que eu faço eu posso até ganho falas, faço piadas e tal, porque eu sou um camarada piadista, mas, pô, não sou ator. Eu faço pela performance musical, né? Então, uns trabalhos que eu fiz muito com o Sérgio Ricardo, um compositor sensacional, que vitimado de Covid, que era essa coisa de... Ele é um cara que era ligado ao cinema novo. Fez trilha sonora de um monte de filme. Então, pô, o show dele, a gente tocando com cenas de filme atrás, sabe? Esse tipo de coisa que depois virou batida. Depois tem um monte de show que rola isso, mas aqui no Brasil, acho que ele foi o primeiro a fazer esse tipo de coisa e com filmes que ele mesmo fez trilha sonora, e às vezes a gente tocando a trilha sonora daqueles filmes, né? Então, assim, são coisas que eu acho que as artes, em certo ponto, elas se encontram, se complementam, né? Então, eu trago essa resposta aí, cara. Eu sei que foi meio bem confusa, mas para mim faz um sentido total. Assim, eu tenho amor pela performance. Naquele momento ali, eu dou total energia para entrega. Confesso para tu que agora eu fiquei, assim, a tua resposta, eu me identifiquei e me fez pensar agora essa coisa do real, de ser real a performance, sabe? E quando termina o show é que é ilusão. Acho. Eu vou guardar essa, me fez pensar. Boa. Pense. Pra você que tá escutando esse episódio do Repercuta, eu tenho que destacar aqui também que o Diego, ele... As marcas que te apoiam, né, Diego? Eu tenho que passar por isso também, não posso deixar passar. A Canopus, né, nas baterias, desde 2014. Bateria japonesa maravilhosa. A Los Cabos, nas baquetas, desde quando, Diego? A Los Cabos é mais recente. Eu conheço desde 2017, mas a parceria é mais recente, é 2021. E a Shred Cases? A Shred é bem antiga, é 2009, é o grande Herbert Shred. E também tem uma mais recente, mas que é um namoro antigo, que é a Istanbul Mehmet. Isso, era onde eu ia fechar agora também, com a Istanbul. E puxando esse gancho, Diego, no episódio anterior do Repercuta, que já saiu, eu falei sobre a cobertura do evento, do lançamento do Prato Frevo, do Augusto Silva, aqui em Recife. Que maravilha.
Foi uma maravilha participar, velho, assim, tinha que estar lá, aqui junto de casa, inclusive no Passo do Frevo, que fica na Praça do Arsenal, onde você tocou, que você citou, aqui em Recife. Queria te perguntar também, porque tu também tem esse privilégio de ter um prato assinado por você, né? Que é a linha Bossa da Istambul. Eu queria que tu falasse um pouco do processo, porque assim, quem é da área de bateria sabe da burocracia que é, junto aos turcos e tal. Eu queria que tu explicasse um pouco como aconteceu o convite e tal, porque, velho, também é um motivo pra gente celebrar, do mesmo jeito que celebra qualquer outra coisa, assim, Sim, deixa eu contar essa história, que essa história é boa, na verdade, né? A primeira vez que eu vi um prato turco foi em 2005, cara. E eu fiquei doido. Quem mostrou, foi um show que eu abri, não me lembro eu sei que eu fui tocar em Salvador e o baterista era o Tito Oliveira e o Tito me mostrou um ride da Bósforos. E eu peguei, que eu não conhecia ele, né? Fiz amizade, caralho, peguei maravilhoso, e eu toquei, era completamente diferente de tudo que eu tinha. Eu falei, pô, muito doido, ele me deu contato do cara da Bosch na época, e eu já saí de Salvador com um ride, né? Em 2008, eu já tinha, a maioria dos meus pratos já eram turcos. Em 2009, eu entrei para a Bosch, né? Bosch vindo pro Brasil, aquela coisa toda, parará. Em 2011, meu contrato virou internacional. Aí eu tive lá, eu ajudei a fazer o hi-hat samba, que era um hi-hat de 13, e com 3 furos, lá a gente fez uns testes, eu tocava uns pandeiros, a gente tocava o hi-hat para ver se frequência, né, não batia e tal, isso me deu um certo know-how. E aí depois, passados uns anos lá, virei mobília velha na fábrica, a qual eu deixo grandes amigos, mas enfim, eu virei mobília velha. E aí, eu assim, entendo como é que funciona a coisa dos turcos, né? Porque as pessoas às vezes não entendem que, primeiro, que aquilo ali é uma arte que é dominada há séculos, né? O Mehmet é talvez o mestre de pratos mais velho do mundo, tá? O Mehmet começou com 11 anos na fábrica do Keropzildjian, olha isso, né? Então, assim, é um cara que... E ele está com 90, então é um cara, né? Assim, eu conheci quando eu ainda era endorser da Bosch. Agora que eu sou da Istambul, que começou há pouco tempo, eu não fui lá como endorser da Istambul. Então, assim, é um monstro, é um gênio, né? Então, assim, o que as fábricas turcas produzem no ano é o que essas fábricas top americana produz no mês. Não tem como você querer que sejam a qualidade igual, entendeu? Não tem como. Lá é um processo 100% artesanal. Não tem comparação. Acho que é mais fácil você comparar com coisas que estão surgindo aqui, marcas de gente aqui, ou gente ao redor do mundo que vai para a Turquia, estuda e abre coisas aqui. Que, por exemplo, é o caso do prato lá do Augusto, né? Que com certeza deve estar maravilhoso, muito bem feito, porque é gente que parou e foi estudar, e foi correr atrás. Não tem essa mentalidade de fábrica, né, de linha de produção, porque sabe que esse tipo de coisa vai tornar aquele som automático, né? Todos os pratos com o mesmo som, enquanto que o legal do prato handmade cada prato tem um som diferente, né? As características são iguais, mas tem sempre uma coisinha diferente. Então, cara, quando rolou o convite de migrar, e eu agradeço muito ao distribuidor nacional, que é um cara que é sensacional, meu amigo das antigas, é o Vitor Bubi. É um músico sensacional, cara. Não é só um businessman, não é só um especialista em produto, é um músico, sabe tudo de bateria, sabe tudo de prato. E aí a gente começou a conversar sobre essas coisas das séries, da Istambul, e tinha uma série lá que estava dando sopa, que a história é simplesmente essa. O Kiko Freitas era endócio da Istambul e foi para Peste e largou o modelo, enfim, o modelo dele ficou lá, ninguém sabia o que fazer, pegaram o ride dele e deram o nome Bossa. Aí ficou assim, mas esse nome é nosso, né? Bossa é uma coisa, né, brasileira. Na verdade, pode ser até francês, mas é brasileiro. Aí o Vitor começou a pedir alguns tipos de ride, bossa, mexendo no fundo dele. Mexendo no fundo, deixando um prato mais mole, mais dark ainda, mas com uma certa definição, com o que as pessoas chamam de ping, quando na verdade o termo certo é stick, né, que é o som da madeira no prato. Isso é uma definição, né, bem teórica. Você pode falar do que você quiser, tá, gente? Pode até me mandar tomar no cu por causa disso, mas você vai falar com um turco, se você quer ping, você vai falar para ele que você quer stick. Se você falar que você quer ping, ele vai entender que você quer um Mega Bell Ride de heavy metal, entendeu?
A cabeça Entendi. Não sabia cabeça dessa, não deles sabia é desse isso. termo. Ping para eles é isso. Você quer esse som amadeirado, gostoso, dark, bem definido, super articulado, é stick. Então, um ride com bastante stick, aí eu pensei, pô, cara, vamos fazer um projeto de um hi-hat para acompanhar esse ride e com essa pegada de um hi-hat de música brasileira, que dê para tocar junto com platinelas, né, com essa onda de massa sonora que é meio parecida, né? E aí surgiu o Bossa, que é um hi-hat de 15, o hat Bossa, é um hat de 15 polegadas, com 2 furos embaixo, no bottom, para dar aquele tique mais definido ainda. Ele tem martelamento profundo, que deixa o som mais exótico, digamos assim, tem frequências muito altas e frequências bem graves. Ele em cima é turco, ou seja, não usinado, natural, e embaixo dele ele é bem usinado pelo processo de lated, né, que passa um ferro e deixa o prato brilhante, né? Então, foi uma coisa que foi pensada pela gente e trabalhada lá junto com eles. Não rolou o lançamento ainda mundial por conta da pandemia. Geralmente eles lançavam na NEM, né? E até agora a coisa tá. Não sabemos o que vai acontecer, né? Então, assim, é um processo burocrático, é um processo complexo, mas eu fico feliz de estar numa fábrica gigante, que é a maior fábrica de pratos turcos, Istambul, e fico feliz de estar podendo fazer parte disso. A gente tá falando dos pratos agora, Diego. Muito interessante esse processo. Eu queria aproveitar para tu falar um pouco. Eu sei que deve mudar o teu set de acordo com o formato do show e tal, né? Muda de cada. Mas eu queria, assim, até puxando o gancho do teu disco, o Diálogos de um Chorão de 2011, e também o álbum que tu tocou, que eu viciei de ficar ouvindo, que é o da Nils Carvalho, o Verde, Amarelo e Negro Anil, né? Que até foi indicado para o Grammy, né? Eu queria que tu falasse um pouco da tua timbragem, porque eu curti pra caramba. Como é que tu monta teu set, assim? Se tem um meio termo ali que deve mudar, acredito eu, né? São duas coisas diferentes que aconteceram, né? A primeira é o disco Diálogo de um Chorão, tem que contextualizar a galera. Assim, que é um disco que dois músicos na época novos, que era eu e o Henry Lentino, bateria e bandolim de 10 cordas, a gente tocava, tinha um trio, um power trio de choro, tipo assim, um power trio de heavy metal, só que era tocar choro. Com uma lenda do choro, que é o seu Walter Silva. Seu Walter Silva, na época, tinha uns 70 já, e a gente mais moleque. E o seu Walter, ele tocava aquele violão de aço, bem ferrado, assim. Tanto que o encarte do disco eram fotos do violão dele, aí que mostrava, tinha no violão dele grudado tinha Santinha, Nossa Senhora, tinha rachadura, as cordas eram de aço. Então, assim, não é um som de violão daqueles violões clássicos e tal, né? É um som meio... Então, assim, tudo ali foi pensado para ter essa sonoridade, digamos, trash. Porque não adiantava a gente botar nessa época, ainda não era cano, mas eu tinha uma Yamaha Maple Custom, bonitona. Porra, não adiantava botar essas coisas assim. O Henry correu atrás de um bandolim com problemas, eu corri atrás de uma Tama, Imperial Star. E a coisa dos pratos também são pratos que eu toquei ali, tem coisas assim mais, digamos, estridentes do que eu costumo tocar, né? Então, o que eu gosto de fazer aí sim na music também já é um tipo de set que é mais... Tem coisa dark, mas tem que ter algumas coisas de explosão, né? O que eu faço é que eu não uso mais crash, né? Eu só uso hide e shine. E é isso que as pessoas às vezes não entendem, assim. Que surpreendente, velho. Uso splash e tal, mas assim, é um setzinho que eu montei que mais ou menos a funcionalidade dele é assim. Eu tenho 2 hi-hats, e são os dois meio parecidos, só que um é sempre mais com som trash, né? Aí eu vou ter 2 hides, um 21, outro 22, e aí eu vou ter 2 shiners, só que assim, um dos shiners, ele na verdade, de tão fino que ele vira um trash crash, né? Uma coisa meio assim. Às vezes eu conduzo nele, e o outro é um shiner normal, tipo switch mesmo. E um é 21, o outro é 20, né? E é só isso que eu uso. Às vezes eu boto um splashzinho e tal, mas eu não uso mais, nem tenho mais crashes na minha... Você quer procurar aqui, ver se eu acho um crash.
prato turco, né, cara? O prato turco ele tem essa coisa de ter 3 sons. Inclusive o pessoal fala, mas que prato turco tem, que o outro não tem? Ele tem 3 sons diferentes. Ele tem um som de ataque, de crash, né? Ele é possível crashear um prato turco, ele é mole, você dobra ele, tem um macete, né? Para você tocá-lo. Então você pode crashear, você pode conduzir no corpo, aí já é um outro som, e o som da cúpula é diferente também. Então, só aquele prato que é 3 em 1, sabendo usar, sabendo mexer, né? Agora é óbvio, eu sempre indico, por exemplo, eu toco agora com 5A, antes eu tocava com 7A, já faz uns anos que eu tô tocando com 5A. Eu falo que é o máximo que você pode chegar, com uma baqueta 2B, para tirar som bonito para turco, é muito foda mesmo. A gente vai falar um pouco sobre o samba de bateria, Diego, mas eu queria saber também que as fontes do Repercuta me disseram que tu tá preparando o segundo álbum, né? E aí, em que etapa tá? Curioso. Pois é, cara, tá na etapa do Senta e Chora, que é o seguinte, é, essa pandemia meio que fudeu tudo, né? Porque agora que tá reabrindo um pouco, mas aí eu também já não tô mais com aquela verba de pegar os amigos, as amigas e ir pro estúdio e resolver umas 6 faixas, sabe? Que eu tava antes. Então, eu já cogitei cada um na sua casa gravar e tal, mas aí entra aquela velha história que eu já te falei, pô, eu não estudei para ser técnico de som, né? Pô, eu mesmo não fico tão satisfeito com o som que eu tiro do meu instrumento. Então, assim, tá nesse processo de organizar a sessão, sabe? Já tem repertório, tem mais ou menos os arranjos, mais ou menos as pessoas, é sentar e botar, sabe? Botar pra jogo aí. Cara, eu vou ser sincero, as coisas vão entrando, né? Vão aparecendo e agora tá indo para a última das opções. Esse segundo disco já teve quentíssimo, já tem até um single dele, né? Só que ficou no single mesmo. Repercuta. Diego, eu queria entrar agora a falar sobre o samba de bateria, o teu livro escrito em parceria com o Fernando Baggio, né? Sim. Tô olhando para ele aqui e para repetir que eu li saboreando, cara, porque assim, até acelerei a leitura, porque eu digo assim, senão a gente vai passar meses e eu não gravo com o Diego, né? Foi combinado de eu ler primeiro. É muita história que tem no livro, né? Tem muita coisa, é denso, cara, e ao mesmo tempo é leve. Tá entendendo a leitura, sabe? Então eu parei várias vezes, confesso pra tu, pra ouvir o que tu tava indicando, o que vocês indicavam, sabe? E fui procurar pra não progredir na leitura no automático, sabe? Aí parei pra ouvir. Esse disco aqui é fundamental. Fui assim, te agradecer mais uma vez porque me enriqueceu, velho, assim, sabe? Cara, que ótimo. Pô, maravilhoso, maravilhoso. Eu vou te falar que isso aí é o tipo de feedback que, pô, a gente ama ouvir. Vou até falar pro Fernando. Pode falar, eu posso ter certeza. E vai ficar aqui especial, assim, guardado em lugar especial. Eu queria saber de você, Diego, como é que surgiu a ideia. Acredito que tenha sido natural, de forma natural, pela tua vivência, pela tua trajetória, né? Destacar para tu que para mim, mais uma vez, foi uma leitura fluida e perguntar para você como é que vocês buscaram essa leitura, assim, sabe? Principalmente porque tem uma parte, para quem não tem um livro, pessoal, comprem, vão atrás, porque além da parte de métodos, tem a parte histórica que eu me deleitei ali, Diego. Como é que vocês formataram para que ficasse de forma leve, fluida? Porque acredito eu que muita gente, a galera quer logo ir pra prática, né? Quer logo punhetar. Né? Normal também, normal. Não é isso? E sem ter aquele metabolismo de saber de onde veio e tal. Enfim, como é que surgiu a ideia, a tua parceria com o Fernando? Fica à vontade. Vamos lá. Esse livro, ele foi lançado, né, em 2019. Meu Deus, ou foi 2020? Agora, com esse negócio de pandemia, como isso acabou? Não, acho que foi 2019. Isso, olha só, esse é um livro que a gente começou a escrever em 2012. Foi a ideia que a gente começou, olha só. Pois é, a ideia era terminar justamente para lançar ele aos 100 anos do samba, 2017. Aconteceu de tudo um pouco que você possa imaginar, até a primeira editora que estava na jogada faliu, enfim.
O que aconteceu foi o seguinte, Jadir, eu em 2005 aconteceu um negócio muito doido na minha vida, que foi eu tocar com Elton Medeiros, que é parceiro do Cartola, do Paulinho da Viola, enfim, só isso, né? E até então eu tocava samba, que nem todo mundo toca samba, sem saber que, na verdade, eu estou tocando um subproduto do samba jazz, fortemente influenciado pela bossa nova. Exato. Ou seja, né, você contava dois ou quatro, eu entrava na cabeça do tempo fazendo teleco-teco. Pac, 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 parac, pac, 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 pac. Nada contra, nada errado, né, até interessante. Até que eu peguei um seu Elton Medeiros da vida e ele, não, baterista conta, primeira música. Eu contei um e dois, e pac, pac, tec, 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 perec, tec, tec. Ele virou e falou: meu filho, minha música não é gafieira, não. Isso aqui é samba. E eu falei: fudeu. Pensei comigo mesmo: fudeu. O samba que eu conheço é isso aqui. Tocando bateria, né? Conheço uma variação ou outra, não conhecia profundamente. Aí ele vira para mim e fala: não, eu vou contar, né? Aí ele conta assim: pum, pacatum, catecum, dois, capu, catecum, teca, catu, patecum, tapurgudugu, pum, pum. Aí você já entra todo mundo ali, né? Naquele swing, naquela. E aí eu comecei a notar que é o seguinte: esse samba que ele tocou, isso eu já conhecia, só que eu conhecia dos batuques de macumba, dos batuques de percussão, né, da coisa do tambor mesmo. E aí eu comecei a adaptar essas coisas para o set de bateria. E comecei a ver que isso, na verdade, são várias caixas de escola de samba, estão aí, né? Então comecei a tocar realmente diferente. Um e dois. Ou seja, o bumbo já não ficou mais direto, o bumbo ficou meio um surdo de terceira, fazendo picotes, né? A levada de caixa, aí tem a ver com as caixas de escola de samba que nunca estão na cabeça, sempre estão em Ana Cruz, né? Então, mudou um pouco a coisa. Entendi que são as funções, aí eu comecei a mudar. E aí o Fernando, que é um amigo que eu conheci em época de Bósforos, me viu e falou: porra, bicho, esse teu jeito de tocar é muito doido, porque você meio que batuca, né? E eu meio que batuco mesmo. Aí eu falei: cara, porra, e ele na época, ele era o supervisor do quesito de julgamento de bateria das escolas de samba de São Paulo. Tinha me convidado para fazer parte do time de júri, e aí eu não podia, porque eu trabalhava muito no carnaval, neguei e tal, mas aí daí nasceu essa amizade, e aí a gente falou sobre as diferentes escolas de samba do Rio, São Paulo e roda de samba. Porque, por exemplo, os trabalhos de samba aqui no Rio sempre toca com muito percussionista, então é sempre uma forma de se aprender e, né, e estar ali junto. E aí, cara, a gente teve a ideia de, pô, vamos fazer o seguinte: a gente escreve um livro sobre semelhança e diferença das caixas de escola de samba do Rio e de São Paulo. Olha só que loucura, parecia até tese de mestrado, doutorado. A gente começou a ver, pô, bicho, como a gente tá, tipo, assim, atacando só 10% do universo do negócio. Quando a gente viu o tamanho da trolha que a gente ia entrar, eu falei: então vamos nessa, vamos botar aí anos, e a gente passou anos mesmo pesquisando e trocando e se falando quase que diariamente. Aí às vezes eu ia lá para São Paulo, e aí ficava enchendo o saco dele lá, escrevendo. Tinha dias, cara, que eu ia para lá, assim, ia tocar. Aí toquei na sexta, passava sábado e domingo. Era muito loucura isso. A gente escrevia de 9 da manhã às 8 da noite, escrevendo. Às vezes ele ia no Rio também, menos. Ele foi no Rio as 2 vezes fazer isso. E uma dessas a gente conversou com o Jorge Gomes, eu conversava muito com os outros batérios, Darneve, o Wilson Darneve sacaneava pra cacete. E a gente batia esse papo, e o que a gente decidiu em dado momento, e aí tem que dar todo o crédito a ele, que foi de registrar essas histórias, né, registrar a coisa em si do samba, né? Porque quando você não fala, o pessoal acha que é uma coisa que só acontece em fevereiro, né? E tem toda uma cultura por trás disso. Então, assim, tudo aquilo que você não nomeia morre, né? E essa parte aí realmente a gente deve muito ao Fernando, a parte de encadear, porque eu fiz os textos do Rio, ele fez os textos de São Paulo, a gente foi debatendo muito. Agora a parte como encadeou, isso aí foi ele, né? Foi a coisa assim, meio que a genialidade dele mesmo, de encadear as histórias, e é uma parte importante do livro, na verdade. A editora, cara, a gente teve que cortar muita coisa. A editora foi super parceira, mas ela volta e meia não pensa se não lançaria 2 livros, né? Um só com as histórias e o outro só com essa parte do método, né? Onde a gente vai aplicar essa teoria de você pegar uma caixa de escola de samba do Rio, de São Paulo, uma frase do Repique de Anel,
uma frase no repinique e distribuir como se fosse um fio de bateria, né? Porque aquilo, né? Tô tocando samba. Pô, mas na hora que eu vou solar, eu vou fazer rudimento norte-americano, né? Então, assim, não, legal. Eu não sou polícia de improviso de ninguém, mas, pô, existe uma coerência de discurso aí na história. E aí o que a gente está falando é só adaptando a fraseologia, adaptando o discurso, né? Queria parabenizar vocês também por essa escolha que tu acabou de falar, pela essa escolha pelos bateristas do samba mais puro, digamos assim, né? E não incluir tantos bateristas de bossa, nem do samba jazz, porque ele já tem reconhecimento, né? Já tem bastante reconhecimento, escola erudita, inclusive, né? Enfim. Não, eles são gênios e, pô, estão de parabéns, estão aquilo, mas, por exemplo, então, eu dou muita aula, eu já te falei isso, né? Tem uma aula que eu dou que é em cima do estudo de uma bateria, uma música do João Bosco, chamada Preta Portê de Tafetá, que é só o João Bosco, o Luizão Maia tocando baixo, o Wilson das Neves tocando bateria e o mestre Marçal tocando tamborim. E a bateria do Wilson das Neves é hi-hat e bumbo. E eu acho que tem uma hora que ele bota uma caixa. E é uma das baterias mais difíceis das pessoas conseguirem tocar igual. E é só hi-hat e bumbo, 90% da música. Vai lá fazer. É isso aí. Entendeu? E hi-hat com as duas mãos. É isso mesmo, hi-hat com as duas mãos. Em dado momento da música, a maldade é tanta que ele ainda tira o bumbo, deixa só o hi-hat. Então, assim, o samba ele passa por outros caminhos, sabe? Uns caminhos diferentes, uns caminhos de que aí entra a coisa da vivência, entra a coisa da pessoa saber o que ela está fazendo, né? E não da coisa da nota em si, tem que entrar muita nota, tem que não entrar, enfim. Mas isso eu acabei tergiversando aqui, mas lembrando que eu também lembrei muito eu não falei dele, ele foi um cara que foi até mais meu companheiro do que meu professor, foi o Bolão, né? Que o Bolão ele tem um livro maravilhoso também chamado Batuque é um Privilégio, isso. Que é em cima de uma letra do Noel Rosa, né? Que não lembro se o nome da letra é Batuque é um Privilégio, eu acho que não. Mas a frase inteira é Batuque é um Privilégio. Ninguém aprende samba no colégio. Boa. Ele omitiu a segunda parte do livro para poder, né, da letra, para poder vender o livro, mas a segunda parte do livro diz, Batuque é um privilégio. Ninguém aprende samba no colégio. Então, assim, tem esse dado momento que a pessoa tem que ouvir e consumir, né? Ela vai ter que consumir. Até o ponto dela fazer um samba, aí é outra história. Quando ela estiver fazendo, tá lindo. Mas assim, é isso que você fez. Consumir disco, consumir outros materiais, outros livros, filmes. Na parte histórica mesmo, por exemplo, gostei muito da questão da diáspora, né? E pra mim com poder de síntese, mas ao mesmo tempo com detalhes, sabe? E aí a gente consegue entender costumes, tipo, por que que o bumbo é usado daquele jeito, por que que a cuíca foi, por que que o tamborim foi. E aí a gente entende por que é que a utilização é daquele jeito dos tambores e posteriormente na bateria também. Uma parte que me chamou a atenção no livro foi sobre... a mudança do set de bateria no samba, ela seguir questões mercadológicas, né? Na tua visão, a evolução da bateria no samba, ela, em que medida, assim, ela tem mais costumes espontâneos, digamos assim, ou imposição de mercados? E aí eu fiquei pensando até onde é espontâneo, até onde é imposição de mercado e tal. Eu acho o seguinte, essa é uma pergunta bem capciosa e complexa. E eu acho que envolve uma história bem, assim, uma resposta bem à la Nelson Sargento, né? Também acompanhei esse grande mestre do samba, porque ele não só era compositor, violonista, ele também era pintor, ele era pensador, e ele tem esse samba maravilhoso que é o samba agoniza, mas não morre. Alguém sempre te socorre antes do suspiro derradeiro. Então, assim, quando a gente pensa que o samba está se acabando e vai morrer, vem alguém e dá aquela modificada em tudo, porque eu acredito o seguinte, sempre foi mercadológico, tá? Quando eu falo isso, não é questão de crença, é questão da gente ouvir determinadas faixas, determinados discos, né? Você vê lá um disco do Dorival Caymmi com Ari Barroso, o nome do disco é Dorival Barroso e Ari Caymmi. É um disco meio instrumental, meio de canções dos dois, e é o Dorival tocando violão, o Ari Caymmi tocando piano e um baterista chamado Juquinha, que é baterista das antigas. E o kit dele de batera era caixa, bumbo, surdo e hatch.
Esse é um disco de 58, ou 57 ou 58. Não tinha rádio ainda, não tinha rádio no Brasil, você tá entendendo? O Luciano Perrone, que gravava Carmen Miranda, que gravava Billy Blanco, que gravava, você vai ouvir as coisas tudo caixa e hatch, né? Você vai ouvir essas gravações mais antigas, é tudo caixa, muita caixa, chocalho, né? Então, por exemplo, não tinha rádio, o Luciano Perrone mesmo falava assim, o prato não dá samba, porque o prato que tinha era prato de ataque. O cara usava uma vez só na música, né? Aí, cara, veio essa coisa do jazz, aí veio a bossa nova, aí começaram a ter os sambas com prato grande. Então já tem a coisa mercadológica número 1, né? Quando viram que a rádio era um sucesso, começou a dar dinheiro, aí você começou a ter tempo de rádio, porque antes era o governo que patrocinava tudo. Aí depois você começou a ter tempo para os anunciantes, né? Então, para poder caber na grade, as músicas tiveram que mudar de tamanho. Então, a música que antes tinha 5 minutos, né, passou a ter menos. E foi descendo, foi descendo. Você pode ver que até hoje o pessoal fala não, que se em 17 segundos a sua música não prestar atenção, o cara passa para a próxima, né? Então, assim, olha que loucura. O negócio saiu de 5, 3 minutos para 17 segundos. Isso é mercadológico, né? A bateria do samba ela se manteve meio igual nos anos 70, né? Mas aí já tinha todos os pratos, todos os tontões, né? Todos os surdos, que é o que chegava aqui, né? E nos anos 80 viveu aquele apogeu do pop, do rock, né? Galera tocando com bumbo 22, tom de 13, com pele hidráulica, aquele sonzão bem abafado, assim, né? Mais pro grave. Quer dizer, é uma coisa que difere, porque aí eu falo que assim, que é diferente, porque aí já é viagem minha. O instrumento de percussão original é tudo no couro. Tudo canta pra caramba. Vai ver uma bateria de escola de samba. Porra, todos os tambores cantando. Pim, pom, pim, pom, 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 pim, pom, 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 né? Tudo assim, não tem nada abafado, né? Você vai na roda de samba, pô, também não tem nada abafado. Você pode ter super agudos, mas você tem os instrumentos graves, você tem o tantã, você tem o repique de anel, você tem o surdo, você tem até o pandeiro de couro, né? Então são coisas mais graves, assim. E também as mais agudas, repinique, tamborim, caixa e por aí vai. Então, assim, eu tendo a achar, eu gosto, falo, pô, Diego, você está falando isso, mas a sua bateria é uma bateria de jazz japonesa, é verdade. Mas eu gosto sempre do tambor cantando. Eu gosto daquele som, o tambor canta porque o tambor na roda canta, porque o tambor, né, do folclore canta, né? Mas eu vejo que, pô, a evolução é constante. Hoje em dia, antes da pandemia, fui gravar um pagode, porra, apareceu o Chick Corea Electric Band, cara. Negócio assim, Palácio das Convenções, difícil pra cacete, até o negócio engatar. Então, assim, é uma linguagem que sempre entrando, o samba é uma boca faminta, né? Só que chega no final, quando você acha que não tem mais samba, vai aparecer alguém e vai, socorrer ele, cara. Outra coisa que eu gostei muito, Diego, no livro, apesar de vocês focarem, né, no Rio e em São Paulo, vocês perpassam ali as outras dissidências em outros estados, né, como Pernambuco, Bahia, né, Sim. Maranhão, tal, que eu também não tinha ido atrás, me chamou a atenção. E outra coisa também dos formatos, né? No ritmo em São Paulo, por exemplo, que eu conhecia bem menos do que o do Rio, eu achava sinceramente que o samba em São Paulo era só, entre aspas, a cópia, né, do Rio, e foi muito interessante aprender isso também. O de roda, o rural, o samba de bumbo, o tambu. Eu queria saber de tu, qual momento foi mais difícil durante a escrita do livro? Se teve algum momento, sei lá, para checar uma fonte, que tinha alguma informação desencontrada, rolou algum nó para vocês, assim, dizer, porra, como é que eu vou sair disso aqui agora? Enfim. Não, teve sim, olha só. Teve um nó que existe um problema que é o apagamento histórico, cara. E o livro, essa parte de história, bate justamente nisso, que é um problema que você vai até determinado lugar e depois é um apagamento histórico ferrado. Porque a história do samba está muito ligada à história da diáspora africana, né, onde tem guetos de negros, ex-escravos, tem essa mistura, ali tem essa história de troca de cultura, ali com certeza vai ter história de samba, né? Então tem esses sotaques diferentes. Um momento bem difícil do livro é o seguinte: as escolas do Rio, elas têm padroeiros que são orixás, né? E os toques
né, de certas caixas são em homenagem a esses orixás. Então falam que a mangueira é orixá Oiá, Inhaçã, né? Portela, Oxóssi, mas a mocidade também é Oxóssi. Aí você fica aquela coisa assim, a gente tem relatos de pessoas das escolas que falam isso, a gente tem relatos de ogãs que falam isso, só que os toques não são simplesmente os mesmos, não são relativamente os mesmos. Pode ser que lembre, entendeu? Então, é uma informação que a gente debateu muito, e pelo fato de não ter uma consistência histórica, e aí, nesse caso, musical, eu posso falar assim, lembra, mas eu não posso falar que é baseado, não tenho aonde me basear nisso. Aí ia ficar muito a opinião do Diego ou a opinião do Fernando, entendeu? Então, foi uma coisa que a gente bateu muita cabeça e resolvemos não adentrar muito nisso. Óbvio, quando a gente está falando sobre o livro em palestra, eu acabo tocando, vou e toco. Ó, falam que essa aqui lembra esse toque aqui. Vocês acham que é igual ou não? Né? As pessoas, não sei. Né? Viram uma coisa meio... A gente usa educativamente, né? Porque é tudo Brasil, no fundo, né? E são coisas que são muito parecidas mesmo, mas não teve como a gente... Esse foi um ponto, uma encruzilhada aí que ficou em aberto no livro mesmo. Vamos ver se escavações arqueológicas revelam, mas eu acho difícil. Pois eu confesso pra tu que foi esse ponto também me chamou a atenção, e eu disse, eu tenho que perguntar isso ao Diego, mas eu acho que meio que tu já respondeu, se o livro não deixa um gancho, né, pra falar das caixas especificamente, sabe? As caixas das escolas. Fiquei pensando assim, se não daria outro livro, tá entendendo? Pois é, não, Jadir, a gente tentou realmente, e é aquilo, se você vê a bibliografia, tá tudo muito embasado, sabe? Não tem muito assim de opinião nossa, não. A opinião nossa estão nos exercícios, né? Que é a vivência nossa. Agora, assim, essa parte histórica aí, se você ver a bibliografia, está tudo muito embasado ali, muita coisa. A gente falou um pouco agora da questão mercadológica, eu lembrei de tu acompanhar o Wilson das Neves, eu curto muito, e eu fiz um audiodoc aqui pro Repercuta, em alguns episódios anteriores, e eu usei esse trecho, inclusive, ele citando o quanto mudou as levadas das escolas, né? Que ele até fala assim, virou tudo marcha, né? Não é mais samba. É tudo acelerado demais. Tu achas, Diego, que essa coisa do Carnaval de São Paulo, ela seguiu do Rio. Uhum. Mas houve um certo gap, né? Mais de 30 anos depois para se oficializar, né? Qual o motivo principal que não entrou antes, sabe? Que não se decidiu por isso antes, assim? É questão de resistência mesmo, de tentar manter as raízes, ou algum outro motivo? Eu acho que foi político mesmo, cara. Foi um motivo político, né? Também é esse assunto que você tem pouco material a respeito. Eu acho o seguinte... As escolas de São Paulo, elas são famosas até por tocarem mais rápido que as do Rio. Mas sim, teve uma mudança aí, e aí de novo entra naquela questão de a hora, porque os patrocinadores, porque agora tem que ser em 90 minutos, porque senão vai perder ponto. É aquela coisa que é gourmetizada demais, né? A escola de samba, ela funciona o ano inteiro. Óbvio que ela trabalha o ano inteiro para aquele momento ali do desfile de carnaval. Mas é uma atividade que movimenta e sustenta uma comunidade o ano inteiro. Tem essa discussão que não é feita, as pessoas não gostam muito, mas eu não sei o que seria da cidade do Rio de Janeiro sem carnaval. Eu só sei que é um evento, quer dizer, eu faço ideia, porque não teve há 2 anos o desfile em si. Mas o desfile e o evento carnaval aportam uma quantidade absurda de recursos na cidade, né? E as pessoas não gostam que falem isso e tal, mas é uma coisa que é absurdo. O Fernando sabe os números maiores, porque em São Paulo, que é São Paulo, já era uma coisa absurda. Na parte dos métodos, Diego, a segunda parte do livro, que é muito rico em detalhes, velho. Me chamou a atenção a quantidade de detalhes, assim, que vocês conseguiram adaptar, né? Que vocês conseguiram transcrever sobre adaptações de levadas e viradas, né? E também adaptando para vários instrumentos, como tamborim, a própria caixa, o repenique, o pandeiro, enfim.
Algum desses deu mais trabalho? Qual que foi mais rápido? Quais que vocês tiveram que buscar mais fontes? Porque acredito que grande parte das transcrições, adaptações, vem da vivência de vocês também, né? Da rotina de tocar, né? Tem algo que chame a atenção entre esses instrumentos, assim, algum que foi mais dificultoso, enfim? Sim, muito. As coisas de repique de mão que a gente usou, e eu acho que de repinique também, de escola de samba, foram os mais difíceis, mas muito, muito mais do que o outro, porque são instrumentos de vagabundo, né? Eu gosto de brincar. É instrumento que se tu não for malandro, tu não toca, rapaz. Isso aí é aquela coisa, porque você pode até se achar malandro, mas vai chegar alguém mais malandro que você e vai tocar mais que você. Aí quando você achar que aquele cara é o malandro dos malandros, vai aparecer um outro mais malandro ainda do que ele. Então é um instrumento de vagabundo, rapaz. É um instrumento que ele fica floreando por cima de todo aquele mar da percussão, né? São instrumentos que não tem essa função de... A bateria de escola de samba e a roda de samba, ela pensa em função. É isso que a galera não entende. A função é marcação, né? Os graves, eles são a marcação, mas também são solistas, né? O surdo terceiro é um grande solista. Aí você tem o carrego ou preenchimento, que aí vai entrar caixas de escola de samba, chocalhos, pandeiro, né? Vai entrar, né, esse universo assim mais que tem roda de samba também, e você tem lá os solistas que ficam ali passeando, costurando, né, fazendo coisas, que é tamborim, repinique, repique de mão, que aí é aquela galera que ela tá tocando, mas ela não tem preocupação nenhuma em carregar, em marcar, né? Ela só pontua, é só contraponto, né? Então, para você escrever determinadas coisas nesse sentido, é complicado, porque você pode escrever, mas tem que botar lá junto, com o swing, sabe? Tome 2 cachaças e toque imediatamente depois. Né? Tem que viver aquilo. Tem que viver aquilo. Como uma dobradinha, tome uma caipirinha, durma 1 hora, acorde, toque o que está escrito. Entendeu? Tem que ser uma coisa. A pessoa tem que estar no estado ali daquela malandragem. Porque isso eu sei porque eu já vi estrangeiros, né, grandes bateristas tocando o que está escrito ali, mas sem a noção do swing, sem o sotaque. Vira um negócio, vira outra coisa, né? E Diego, aquela coisa, né? Não é só a obediência mecânica dos 4 membros e da mente, mas é tocar com o corpo, né, velho? Tocar, né? Tem uma intenção ali, sempre tem, né? É que nem, é engraçado você falar isso, mas assim, é que nem, eu acho, tá? O pessoal torce o nariz quando eu falo isso, mas, pô, são pouquíssimos brasileiros que tocam jazz, né? Você vê um cara tocando jazz mesmo lá, straight ahead, tal, pô, cara, a cabeça dele tem outro lugar. Nossa cabeça de brasileiro tá, sabe, são pouquíssimos. Ou um brasileiro tocar uma chacareira, né? Ou um brasileiro tocar um guaguancô. Pô, uma vez eu estava na França fazendo um show, um festival, e aí tava um grupo cubano tocando um guaguancô e, porra, 2 percussionistas, um fazendo a clave no pé e aquela quebração nas congas e tal. E aí acabou de falar com eles lá, me apresentei e tal. Falei, pô, que maneiro. Eu falei, cara, não tava entendendo nada que vocês estavam fazendo. Não tava entendendo bulhufas, né? Não tava conseguindo sentir o pulso. Aí ele, pô, eu tava passando som, eles me viram passando som, e nesse show eu tocava bateria e repique de mão. Tem um momento lá de uma faixa lá do show que eu tinha um solo de repique de mão. Aí os caras, pô, a gente viu passando, viu você passando ali aquele tambor cônico ali. Eu falei, o repique, repique de mão, repique. Não entendemos nada que você fez. Aí você vê, pô, para mim é super simples aquilo, eu entendo a linguagem do repique de mão. Para eles é super simples o guaguancô. Se a gente trocasse, ia sair uma merda. Eu não tô falando mal da galera que se especializa nisso, mas tem essa verdade aí, não tem a verdade cubana, tem a verdade brasileira, né? Ou a verdade americana. Óbvio que se pedirem, eu vou tentar emular o guaguancô. Mas para mim vai ser muito mais fácil tocar o repique de mão. Boa. Pra galera que tá ouvindo, alguns dos nomes que são citados e que aparecem e que tem referências também bibliográficas no livro Samba de Bateria, que foi publicado pela Tipografia Musical. A gente tem Luciano Perrone, Armando Marçal, Milton Banana, Edson Machado, Harry Corazin, Bituca, entre vários outros que estão citados no livro e com a vasta bibliografia, inclusive, né, Diego? De indicações de leituras
e de escutas, né? De álbuns, né? Sim, tudo você acha aí nas redes sociais e no bom e velho Google. Não estamos ganhando nada para fazer propaganda dele, mas deveríamos. E os livros é importante sobre bibliografia, porque, por exemplo, o pessoal sempre diz, pô, mas o que de método você usou? Usei muito pouco, a gente usou muito pouco de método, porque não é modéstia à parte falar, o nosso método é diferente de todos os métodos que tem. São pouquíssimos os livros de samba, agora estão melhorando, estão aumentando, né? Mas antes eram pouquíssimos. Quando eu comecei a escrever em 2012, praticamente só tinha o do Bolão e tinha um livro do Odilon com o Guilherme, que é o Batuque Carioca das Escolas de Samba, o livro do Jucataço de Samba, que é um livro da década de 50, eu acho, ou de 60, não lembro agora. Então, assim, é pouquíssimo. Então, tem muito livro de sociologia, tem muito livro até de causos e contos, né? Quem escreveu o prefácio para a gente foi o grande Ney Lopes. Isso, importantíssimo citá-lo. Um pensador, mestre. escritor, compositor, um multiartista maravilhoso, porque a gente pensou assim, foi um cara que estava, e foi verdade, foi um cara que ajudou a gente em dado momento, né? Nessa pesquisa de material, nessa coisa de tentar chegar o mais próximo da origem, que é onde é esse momento meio que de apagamento mesmo, né? Então é um cara que estava ali e ajudou e veio mostrando, né? Assim, eu amo aquele prefácio dele. Boa. Diego, a gente tá mais ou menos chegando já ao final aqui do episódio. Por mim ficava mais 5 horas aqui batendo papo. Que isso. Mas eu queria fazer uma conexão, velho, porque lendo o livro eu fiquei curioso com relação a isso e saber de tu, se tu teve algum momento desse tipo. Porque eu vou citar agora. Porque assim, durante o livro, vocês citam bateristas que incorporaram o samba na sua identidade, né? Desde o fim da ditadura até hoje, né? Até descrevendo inclusive o set de bateristas mais atuais. Eu queria saber de tu se você se viu dentro do livro em algum momento, no sentido de assim, se tu se encontrou naquele, dizer assim, poxa, eu sou assim, eu faço isso por conta disso aqui, sabe? Aconteceu algum incerto assim nesse sentido? Ó, a primeira coisa engraçada que eu quero citar é que eu não sabia que eu ia ser citado no livro. Quem me citou foi o Fernando, sem eu saber. Exatamente. Ele combinou com o editor. Você tá lá. Fiquei meio chateado com isso, porque fica parecendo que o cara já escreveu. Aí, quem me citou foi o Fernando, eu não soube disso, eu soube quando o livro chegou. Ele e o Bruno, nosso querido editor da tipografia, me enganaram, né? Então, assim, queria deixar isso bem claro. Eu tentei me colocar no teu lugar, assim. Será que de repente o Diego pesquisando, ele se viu dentro de algum contexto daquele ali, sabe? Dizer assim, poxa, eu frequento tal lugar por conta disso aqui, eu descobri por que eu toco assim por causa disso, eu escolhi os pratos, por exemplo, por conta daquilo. E em algum momento tu viu que era algo que te suplantou, que te carregou para um lado ou para o outro, e que tu descobriu em detalhes ali, aconteceu um momento assim? Eu acho que, um pouco da minha vida toda, né, Jadir? Eu sou nascido e criado dentro dessa questão, assim, eu devo tudo à cultura brasileira, principalmente ao samba, né? Eu faço parte desse movimento, que foi um movimento que revitalizou o bairro da Lapa do Rio de Janeiro e revitalizou a cena de samba do Rio de Janeiro. Eu me profissionalizei junto com esse movimento, quando ele estava acontecendo, né? Que foram os anos 2000, a Lapa no Rio de Janeiro, onde coisas impensáveis e maravilhosas aconteceram, encontro de gerações, isso que eu te falei, estou num bar e tá fazendo um show lá, o Monarco da Portela, com a galera jovem tocando, a galera velha também, jovens e velhos dançando, ou do nada tá num boteco daquele pé sujo que só serve sopa, cachaça e cerveja, e aí tá rolando uma roda lá dos amigos, e do nada para um carro e desce a Beth Carvalho com um cavaquinho e canta com eles no gogó, entendeu? Porque combinou de passar lá, ver o seu Nelson Sargento fazendo noite, ver esse pessoal assim que é baluarte, eles estão fazendo noite, fazer baile, né? Ou então, por exemplo, baile só de choro, né? A gafieira dançante só de chorinho, olha que coisa, nem existe, né? Isso não existe. Então, assim, isso é uma coisa que eu vivi, eu dancei, eu paquerei, sabe? Eu tomei pileque, eu toquei pandeiro, eu tava ali, sabe? Então, assim, esse tipo de coisa, de certa forma, carrego, né, junto, ver o Aladim tocar bateria, o seu Valtinho tocar bateria, que é um dos primeiros bateristas da Beth Carvalho, que é a galera que toca desse jeito que hoje se faz de slide, né? Então, assim, ver com esses caras, ver como é que é isso aí, mestre, tá? Tu olha, se tu aprender, tu vai tocar, se não aprender, danou-se, sabe? Aquela pedagogia das ruas, né? E aí então, assim, são coisas que
que faz parte da minha história, de estar ali junto, aprendendo, de estar ouvindo, né? Então, eu devo tudo a isso, cara. Devo tudo a isso. Então, a história do livro nasce dessa premissa de 2005 ter tomado esse puxão de orelha e ter mudado tudo, né? Mudado, na verdade, assim, pô, não tem pra que eu querer ficar parecendo o Tuti Moreno, porque o Tuti Moreno ele é foda pra caralho, é o Tuti Moreno, porra. Né? Deixa eu correr atrás aqui em cima de outras coisas que... Aí eu fui ver que eu fui correr atrás, eram coisas que eu meio que já sabia, meio que eu já tinha tocado em outros instrumentos, em outra realidade. E aí eu tentar ficar parecido com o Tuti Moreno e tentar achar aí quem é o Diego Zangado, quem é esse caba. Boa. Eu levantei essa bola de propósito para você cortar, inclusive, porque para demonstrar o quanto eu achei legal também você ser citado no livro mesmo, sabe? De vivência disso. E essa coisa de... você falou 2005. Em que ano pra tu é o momento em que tu começa a construir a tua identidade sozinho, assim? 2005, olha que é a loucura, né? 2005 foi o ano que começou. O ano que terminou, ainda não sei, cara. Pra mim, ainda tô construindo. Boa. Essa que é a... E, sei lá, eu já fiz essa pergunta para esses grandes bateras aí que acabaram virando meus amigos, e a resposta é meio parecida mesmo, porque essa galera, eles não param de descobrir sonoridades e coisas, e ficam numa piração mesmo disso. Eu acho que, óbvio, Diego, pô, calma aí, você vai ouvir o Kiko Freitas, é o Kiko Freitas, vai ouvir do Ribeiro, é do Ribeiro, o Celso é o Celso, mas na cabeça deles, eles estão ainda... Eles Boa, sabem boa. disso, mas eles estão pesquisando ainda sonoridades e coisas, que eu acho que na nossa cabeça, do nosso ouvido, né? O baterista ele é muito curioso com essa coisa dos sons e timbres, né? Isso eu vejo com todo baterista, né? Enquanto, sei lá, o violonista, o instrumento de cordas, ele vai procurar o som, a gente procura uns muitos sons, né? Se for percussionista, então, é isso que eu estou falando vezes 20. Diego, satisfeitíssimo com esse bate-papo contigo, de verdade. Vim para Recife, dá os toques, avisa aí, tá? Mas eu queria saber de tu uma última coisa, cara. Você rodou o mundo, tocou em todos os continentes, aulas, enfim, tu acabou de dividir muita coisa com a gente aqui, de vivência. O que é que te falta, assim, nesse sentido de... tem algo específico que tu queria ter feito ainda na música e não fez e que vai fazer e que tá na busca? Meu caro, eu acho assim, o que me falta virá, né? Vai vir. Não tenho maiores ansiedades a respeito disso, não. Vai acontecer, vai vir. Eu sou grato por isso. E grato por estar conversando com você e com todos vocês aí que chegaram até a esse momento do nosso podcast. Esse foi Diego Zangado aqui no Repercuta Podcast. Diego, um prazer te receber mais uma vez. Eu queria que tu deixasse teu contato pro pessoal que vai querer ter aula, toda a aula online. E pra galera que queira comprar também o livro, né? E deixa os contatos e muito obrigado mais uma vez, velho. Pelo bom humor, generosidade, enfim, por tudo, pelo papo. Valeu. É isso, Jardim. Eu que agradeço, meu caro, mais uma vez a você. Com certeza, estando em Recife, vamos combinar de ir lá na Brasília Teimosa comer aquele camarão gostoso, hein? Bora embora. Bom, o livro, pô, é lançado pela Tipografia Musical, excelente editora, então sempre dou primeiro o site da editora, né, www.tipografiamusical.com.br. Como a distribuição deles é excelente, você encontra o livro Samba de Bateria em qualquer loja dessas virtuais, Amazon, Estante Virtual, Livraria Cultura, Magazine Luiza, né? Você acha o livro em tudo que é lugar. Sobre meus contatos, eu estou lá no Instagram e no Facebook como Diego Zangado, acredito que seja o único. Eu acho que sim, eu acho Diego que sim. Zangado. Se tiver outro, vocês procurem por Diego Zangado com uma bateria, prato, com algum instrumento na mão, sou eu. Só dá um alô que eu sou facinho. É isso, gente. Obrigado, viu?